Estou sendo avisado aqui frequentemente que minha internet não está boa. Então, tá, a gente traz para vocês, né, que, na realidade, as revisões sistemáticas nada mais são, né, uma maneira de avaliar, né, uma maneira com critérios, claro, né, avaliação criteriosa, e usando, tá, uma metodologia de revisão, tá, que seja totalmente confiável e que permita, veja, auditagem. Esse ponto aqui é importante, porque nós vamos documentar tudo, nós vamos dizer tudo o que está acontecendo. Então, esse é o processo legal que a gente tem dentro da ferramenta Starter. Ela permite que você faça tudo isso de uma maneira sistematizada mesmo, tá? Repetir. Tá? Então, outra definição é um conjunto de passos, tá? Bem definidos e, vejam, planejados. Tá? Aí você está enfatizando demais planejado. Sim. Por que isso? Porque o que a gente tem observado é que algumas pessoas partem para uma revisão sistemática sem nenhum planejamento prévio. Primeiro, entram no site de buscas, começam a juntar os artigos, começam a trabalhar com eles e colocar nas suas pastas, e logo depois percebe que como eu vou trabalhar com isso? Ou seja, não houve nenhum planejamento prévio para isso. E essa ferramenta, Start, ou como outras ferramentas, mas especificamente essa, ela já permite a você um planejamento do início até o final. E é isso que a gente vai ver durante o curso da gente, tá? Curso não, né? Palestra, desculpem, tá? Só a questão, só tocar no ponto da metodologia, né? Para você trabalhar com a parte bibliográfica, tá? Que você, um dos itens que você vai ter, tá? Que você tem, na realidade, é a revisão sistemática de literatura, tá? Embora você também tenha as revisões que a gente chama de revisões narrativas e também de síntese ou meta-análise. E a gente vai ficar em cima com a revisão sistemática dessa literatura que a gente está vendo. Tá? E chegamos no Start. Tá? Então, vejam bem. Esse é o processo do Start. O processo do Start, ele inicia com um ponto de planejamento. Tá? O planejamento, se faz necessário um protocolo. Depois nós entramos na execução. Tá? Tem a identificação dos seus estudos, é onde nós vamos fazer as buscas. Passamos por um processo de seleção. Tá? Seria o levantamento primário, né, ou a primeira fase desse processo, né, de execução, e ao final uma extração. E depois, olha, terminamos em sumarização. Isso tudo vocês vão perceber que a ferramenta, o link, né, para vocês baixarem a ferramenta. Eu tive cuidado de mandar para vocês o link, porque ela precisa do Java, mandar também o Java. Por que isso? Porque alguns, quando vão executar, aí ele não executa e apresenta uma reclamação, né, de alguma coisa de Java. Então, porque está faltando já alguns plugins, na realidade, a atualização do Java, que ele utiliza o Java. Então, eu já mandei para vocês. Mandei também o modelo do protocolo que eu utilizei aqui. E que, na realidade, é um que está em execução. Ou seja, estou trabalhando nele agora. E também mandei para vocês o trabalho do Starter que está sendo feito. Tudo bem que você não instalou agora, você pode instalar depois. E aí, então, você vai ver um exemplo de utilização. Tá certo? Então, primeiro passo, protocolo. Então, aqui está o protocolo. Tá? E, principalmente, tá? Aqui está o arquivo que eu mandei para vocês. Esse arquivo que eu mandei para vocês, eu vou, então, ele está no Word. Deixa eu abrir aqui. Eu mandei direto no Word. Pessoal, vocês estão vendo ele? Sim. Ótimo. Pronto, porque eu projetei, eu estou com toda a tela. Pode ficar... Pronto. Esse material, pessoal, está no e-mail de vocês. Quem não recebeu, é só mandar o e-mail de volta, dizendo, poxa, manda, tá, alguma coisa, porque o link terminou todo o problema, tá? Tinha um espaço em branco e de repente, eu achei melhor mandar outro e-mail com o próprio arquivo, até porque o arquivo era pequeno, não sei nem por que eu fui botar um link. Tá? Mas vejam bem, antes de começar qualquer tipo de revisão, comece pela parte de planejamento. Não podemos seguir outra maneira. Tá? Primeiro, o objetivo, por que você está fazendo essa revisão sistemática de literatura? Nesse exemplo aqui, tá, eu recebi uma demanda, e faz parte de uma disciplina, eu preciso verificar, a avaliação, tá? Eu preciso verificar a avaliação de aprendizagem que utilize mapas conceituais.
certo? Em uma sala de aula no ensino superior. Então, veja, meu objetivo está bem definido. É isso que eu estou em busca. Tá? Aqui está a definição de equipe, porque eu estou seguindo esse padrão que vocês estão vendo agora, essa sequência é a mesma sequência do Start. Certo? Então, eu só fiz pegar, copiar, trazer para aqui, para que eu possa entender melhor. Entra no item. Os podem ser utilizados como instrumento de avaliação de aprendizagem, de repente é a tua pergunta principal do teu projeto de pesquisa, de repente é a tua pergunta principal que você tem que responder no seu trabalho científico. E aqui entram vários elementos que ele vai abrir para você. É o chamado PICO. Tá? É população, intervenção, controle e o contexto. Tudo isso definido. E as principais perguntas desse processo de revisão. Por que essas perguntas? Essas perguntas vão ser práticas na hora que você abrir um artigo. Na hora que você abre o artigo, você vai olhar para o artigo e observar, poxa, o que é que eu estou procurando nesse artigo? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer para você. Estou lendo o arquivo e estou em busca de quê? Tá? Então, a primeira pergunta para você mesmo, em que tipo de avaliação de aprendizagem os mapas, esses mapas conceituais estão sendo utilizados? Essa é a primeira pergunta. Posso ter quantas perguntas? Quantas você achar necessário, porque aqui o que interessa é o que você está procurando. Tá? Os mapas conceituais podem ser utilizados para a avaliação da aprendizagem. Quais são os aspectos positivos e também negativos que eu utilizaria nesse processo? Essas são as 3 perguntas iniciais. Claro que eu posso retornar, depois anexar mais algumas perguntas, quando eu iniciar o processo e o processo começar a andar. Até porque tudo isso é dinâmico. Tá? Mas quando eu abri um artigo, hoje, quer dizer, há uma semana atrás, a minha visão era essa. Eu queria saber se eles estavam sendo usados para aprendizagem. Tá? Se aqueles mapas... De qualquer maneira, vejam bem, enquanto a gente está fazendo essa mudança, eu continuo conversando com vocês, porque, voltando à parte inicial de planejamento. Então, percam um pouco mais de tempo se planejando, para depois partir para a execução. Eu tenho visto, e a gente tem muito observado, algumas pessoas começando a fazer de forma inversa. Primeiro faz as buscas, para depois começar a ter essa preocupação. Então, eu gostaria que vocês primeiro se planejassem. É um pouco chato, é um pouco, inicialmente, até difícil de você começar a entender, mas se você está em busca de alguns elementos, levante os principais elementos, que você está em busca deles, que vão lhe nortear um pouco mais na frente. Tá certo? E, claro, alguns elementos não precisam estar 100% pronto. Esse trabalho que eu vou mostrar a vocês, ele foi crescendo à medida que ele foi sendo elaborado. Então, essa preocupação vocês não precisam ter, deixem as coisas acontecerem. Então, vou voltar a compartilhar, tá? Minha tela. Com vocês, e vamos voltar de onde nós paramos. Se houver uma queda, é temporário, eu tenho 2 roteadores, não se preocupe, a gente retorna aonde nós paramos, tá certo, pessoal? Não se preocupem com isso. Tela aí para vocês. Eu vou, então, fazer o seguinte, tá? Trazer para vocês agora a ferramenta. Pronto. Estão conseguindo vê-la? Sim. Agora sim. Obrigado. Ótimo. Então, vejam bem. Aqui está o Start. Então, o Start. Olha no lado esquerdo aqui. Vocês têm planejamento, execução e sumarização. São essas 3 etapas. Essa é a grande vantagem que nós temos, que eles vão trazer para vocês um roteiro de execução para isso. Então, eu vou seguir isso aqui. Então, vejam bem, ele automaticamente, na parte de planejamento, dá uma olhada. Ele abre o protocolo. Ó, protocolo. Tá? Então, aqui está o protocolo. Então, quais são os objetivos? Se vocês olharem bem, isso aqui foi copiar e colar. Foi copiar e colar daquele trabalho do Word que eu mandei para vocês. Aí aqui tem a questão principal. Os mapas conceituais, são aquela pergunta que a gente fez. Os mapas conceituais podem ser utilizados como instrumento de avaliação da aprendizagem. Aqui vem a questão também do PICO, que é população, intervenção, controle, contexto, no caso. Tem mais um item que é os resultados.
Então, qual é a população que isso vai ser utilizado? Quais são as intervenções? Que controle vão ser colocados? Que resultado você espera? Tá? Que avaliação você poderia fazer com isso? Aí você diz, poxa, mas eu tenho mais questões. Então, aqui vocês têm adicionar mais outra questão. Tá certo? Então, para cada uma questão, eu só deixei uma questão principal, mas de repente você tem mais de umas perguntas, você precisa responder mais de uma pergunta para o seu trabalho. Então, você clica aqui, adicionar, tá? Uma questão, uma segunda questão, uma questão secundária, e ele vai abrir novamente para você, se você quiser usar esses critérios, é só habilitar isso aqui. Se não, deixa só a pergunta, tá certo? Nenhum problema. Tá? Você desativa esse pontinho, né? E ele, então, ó, certo? Você pode fazer, ó, certo? Trazê-los e pode adicionar uma segunda questão que pode ou não estar com a população, com a intervenção e com os controles que você quiser. Tá? É muito intuitiva essa ferramenta. Claro que não vai dar para aprender ela agora, de uma vez, mas isso aqui está sendo gravado. Então, vocês, aos poucos, voltam, depois abrem a ferramenta, abrem esse exemplo que eu montei. Eu mandei para vocês justamente esse exemplo que está aqui. Então, vocês podem assistir essa palestra com justamente esses dados que estão aqui. Isso vai ajudar vocês. Aí, aqui vem, por exemplo, o próximo item, tá? Ó, são as palavras-chave e os seus sinônimos. Poxa, você não mostrou isso no seu trabalho lá. Ah, não mostrei. Então, vamos voltar para lá para dar uma olhadinha. Mostrei só as bases. Aqui são as bases, mas aqui estão as palavras-chave, os termos de buscas. Tá? Ou seja, eu estou em busca de, ó, aqui, termos, sinônimos e coloquei uma tradução. Então, vejam, tá? Mapas conceituais. Termos, tá certo? Em inglês. Por quê? Eu estou trabalhando uma busca nas principais bases, né, internacionais. Aí você, poxa, mas o meu termo também poderia ser em português. Pode, mas lembre-se que o abstract e o resumo, ele é em inglês. Tá? E as buscas são feitas no título, elas são feitas, né, no resumo, abstract, elas são feitas, tá certo? Dentro do texto e são feitas também nas palavras-chave. Então, as ferramentas de buscas dos sites, eles trabalham nesses 4 elementos. Então, eu não vou, se o texto estiver em português, se o texto estiver em francês, se o texto estiver em espanhol, no resumo, as palavras que estiverem lá vão ser encontradas. Mas nada impede que também você coloque em português, nenhum tipo de problema. Tá? Estou apenas trazendo um exemplo. Então, aqui são as palavras que eu usei, então estão registradas. Ó. Eu coloquei mapas conceituais, mas eu também tenho um sinônimo disso. Ó. Eu tenho mapeamento conceitual. Esse mapeamento conceitual, eu só encontrei quando eu comecei as buscas. Quando eu comecei as buscas, alguns autores trabalhavam dessa forma. Diziam que não era mapa conceitual, era mapeamento conceitual. Então, eu digo, opa, tenho também agora um sinônimo para isso. Eu tenho o aprendizado, eu tenho a avaliação, e eu tenho, né, o específico que é na área do ensino superior. Porque essa foi a minha demanda, certo? Dentro da minha disciplina que eu recebi. E também no ensino superior, eu encontrei também outro sinônimo, certo? O ensino universitário, que eu não percebi vendo alguns artigos. E claro que podem aparecer outros. Então, a gente vai refinando e vai melhorando, tá certo? Esse termo de buscas. Ah, então esses termos de buscas estão aqui, esses termos de buscas estão aqui, ó. Estão vendo? Olha ele aqui. Aqui estão as palavras-chave. Então, eu posso botar qualquer palavra aqui, tá certo? E posso, tá certo? Por exemplo, ensino. Tá? Veja bem, ensino. Escrevi, ensino, e depois eu venho só aqui, adicionar. Somente isso. Adicionar. Pronto, ó, acabou de estar aqui. Acabou de chegar aqui, ensino. Então, nenhuma dificuldade em utilização. Basta você digitar e aqui você tem adicionar ou remover. Tá certo? No caso, eu coloquei, vou agora remover, foi só um exercício. Tá? Tem certeza disso? Sim, estou removendo. E eu tenho up e down, ou seja, essas palavras aqui, quais são as minhas prioridades? Minhas prioridades são mapa conceitual, então eu posso ir aqui, up, ó, up, pronto. Fica na ordem do que eu quero, tá certo? Depois avaliação, ó, up, tá? Embora, vejam bem, isso aí não mexe em nada, não interfere em nada na execução do programa. É apenas um conceito visual, para quando você chegar aí, você olhar. Dá uma olhada no próximo item do protocolo. As minhas perguntas, vejam, tá? É a minha definição dos meus critérios de seleção. Ó, as minhas perguntas, em que tipo de avaliação, tá certo, estão sendo usadas?
Mapas conceituais podem ser utilizados na avaliação? Quais são os aspectos positivos e negativos? Vejam, as minhas 3 perguntas estão aqui. Posso incluir outra, novamente. Basta digitar aqui, ó, adicionar, tá certo? Chegou aqui, ó, tá vendo? Posso clicar, posso editar, tá certo? Ó, posso reescrever, tá certo? E posso também, ó, remover, tá? Então, vejam, é extremamente simples, né, intuitivo esse processo. As linguagens, eu tinha definido português, definido português e inglês, estão aqui. E aqui estão meus métodos. Então, eu vou voltar para cá, tá certo? Para o meu arquivo, para que vocês estão vendo que está tudo batendo com o que eu tinha dito no meu projeto. Ó, por isso que eu disse, perde um tempo no projeto. Tá? Então, vejam, tá? Aqui já foi definido minhas perguntas. Vejam, aquelas perguntas já foram lançadas lá, tá? Elas vão ser necessárias. Aqui estão, né, os meus métodos de pesquisa nessas fontes, como é que elas vão se dar. Aqui estão as minhas fontes, aqui estão meus termos de buscas, meus idiomas aqui, e aqui entra o string de busca. Tá? E os meus termos estão, deixa eu ir para cá, tá? Meus termos de busca é aqueles que eu estava dizendo ali, tá certo? Eu estou dizendo porque eu vou utilizar esses termos de busca, tá? Deixa eu voltar lá para isso aqui ficar bem claro, não ficar nenhuma dúvida em relação a isso. Certo? Deixa eu voltar para aqui. Opa, pronto. Aqui está o meu termo de busca, devia ter associado, tá? As fontes deverão estar disponíveis via web, preferencialmente com base de dados científica da área, além de bases tradicionais, certo? Então, esse texto é esse texto que vocês vão encontrar ele aqui. Tá? As fontes devem estar disponíveis, certo? É uma descrição de como eu vou fazer essas bases. Tá? Aí aqui embaixo vocês estão vendo as bases, olha. Eu vou trabalhar na I3E, na Springer, na Scopus, Cielo, ACM. Poxa, tenho outras sim, dá uma olhada. Ó, Google Acadêmico, tá certo. Ok, tem o HubMed, tá certo. Tem vários PubMed, eu tenho várias aqui. Tá? Essas são, aqui existe um convênio com essa ferramenta. Tá? Por que você está dizendo um convênio com essa ferramenta? É porque se eu pesquisar nessas bases, e na hora vocês vão ver depois, eu posso clicar no botão DOI, né, do código dela, desse artigo, e posso abrir ele imediatamente. Outros não, mas aí eu posso citar os outros aqui. Ó, outros, tá vendo? E posso colocar esse outro aqui, nenhum problema. Ele vai trazer da mesma maneira. Então, como é que eu faço para colocar uma base aqui nova? Por exemplo, você não colocou a PubMed. Então, cadê? PubMed está aqui. PubMed e adicionar. Tá? Vamos ver se ela entrou. Ó, PubMed. Passou a ser uma base. Tá? Se vocês olharem do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho I3E, Springer, Scopus, Cielo, ACM, ó, acabou de entrar ele, PubMed. Tá certo? Então, vou até retirá-lo, vou removê-lo, tá? Porque ele não faz parte do nosso, né, nosso objeto de pesquisa, tá? Nosso protocolo. Aqui, então, vai entrar o que nós chamamos dos processos de inclusão, tá? Ou exclusão. Ou seja, a gente vai chegar a uma etapa que na hora que eu abrir, na hora de seleção, pronto, aqui estão as bases, né? Daqui a pouco eu volto para esse string. Então, veja, os critérios desses estudos, quais vão ser adotados? Então, eu tenho, por exemplo, alguns critérios de inclusão. Aí vocês perguntam, né? Vocês poderiam perguntar, poxa, que critérios de inclusão são esses? Ó, quando eu for analisar um determinado artigo, tá? Eu vou incluí-los ou vou excluí-los baseado em quê? Ou seja, você pegou um arquivo e descartou aquele arquivo. Desculpa, aquele artigo. Você descartou ele. E, de repente, você tem que dizer por que você fez isso. Então, por exemplo, eu estou dizendo que o meu primeiro critério de inclusão serão, né, atribuídos ao trabalho que utilize os mapas conceituais na avaliação. Tá? Eu estou dizendo que o meu processo de inclusão são os que estejam integralmente nas bases. Ou seja, o PDF tem que estar lá pronto. Tá? Serão incluídos também que estejam sendo usados na avaliação do ensino superior, tá? Que façam referência a mapas conceituais e, de preferência, nas avaliações. Então, havendo esse critério, ou seja, se eu abrir um artigo e escolher aquele artigo,
eu vou ter que dizer, escolhi por esse critério. Ah, mas está faltando critério. Nenhum problema, adiciona o critério aqui. Tá? Por que você não quer aquele artigo? Quais são os critérios de exclusão? Ó, eles não fazem uso de mapas conceituais. Então, vou excluir. Não utilizem avaliação. De repente tem mapa conceitual, mas não está avaliando. Então, não me interessa, eu quero na avaliação. Né? Porque na minha busca pode aparecer. Tá? Ou que não tenha o processo, que não aparece um resumo. Esse foi um critério que eu adotei. Tá? Vocês podem adotar quantos critérios vocês quiserem de inclusão e de exclusão. Poxa, aonde eu coloco isso e aonde eu uso isso? É isso que eu vou mostrar a vocês agora. Então, veja, eu tenho aqui ó, o meu processo de inclusão e exclusão. Então, se eu vou incluir, ó, botão aqui de inclusão e de exclusão. Se eu vou incluir, qual é o meu critério de inclusão? Meu critério de inclusão é que, tá certo, esse paper, tá certo, seja, tá certo, esse paper seja de, tá certo, do ano 2020, pronto. Mas veja, eu marquei aqui inclusão, tá? Então, eu vou adicionar. Ele ficou lá embaixo, ó, paper ano 2020. E antes ele bota um I, para dizer que foi de inclusão. Eles não fizeram duas caixas, fizeram uma só para os dois e apenas um I ou um E na frente. Tá? Então, percebam isso. Então, vou tirá-lo, porque ele interfere lá na frente. Remover. Da mesma maneira, tem certeza, sim. Da mesma maneira, eu posso botar um de exclusão. Ó, exclusão e digito qual vai ser a exclusão. E adiciono, ou removo, ou edito, ou mexo nessa ordem. Tá certo? Então, aí agora eu vou mostrar a vocês em que ponto isso interessa. Tá? Então, deixa eu ir aqui de novo para o mapa, para aqui. Pronto. Aí, chegando aqui, eu quero mostrar a vocês, se eu vou pular uma parte aqui, se vocês permitem, vou para a parte de seleção. Aqui em seleção, no lado esquerdo, vejam, eu tenho 614 papers ainda não classificados. Eu vou clicar neles. Aqui estão eles. Estão vendo? Aqui estão totalmente, todos eles. Então, eu vou abrir um. Então, dá uma olhada. Na hora que eu abrir, então você dá uma olhada, primeiro, que você tem, tá certo, os campos que você deixou, tá certo, aqui dentro dele, tá certo, o título. Aqui eu estou com o título. Aqui no título, vocês vejam, aparece a palavra mapas conceituais, que fazem parte da minha string de busca. Né? Aparece aqui também as palavras-chave. Mas esse trabalho aqui, ele não tem, dá uma olhada, ele não tem resumo. Ele está sem resumo. Se ele está sem resumo, não sei se vocês lembram, eu disse que não aceitaria. Se você não aceitaria, olha aqui o status. Ó. Status, eu tenho aceitar, rejeitar e informar se foi duplicado. Nesse caso, eu vou rejeitar. Então, ele acabou de ser rejeitado. E aqui na seleção do dado, ó, essa segunda janela, eu vou dizer a ele por que eu excluí. Eu excluí ele porque, ó, vejam que aqui estão todos os meus critérios ó, de inclusão e de exclusão que eu montei ali. Foi por isso que eu apaguei aquele que eu tinha incluído. Então, eu vou dizer para ele que, ó, que esse paper, tá certo? Ele foi excluído, foi rejeitado, porque ele não apresenta o resumo. E aqui eu só vou salvar. Então, olha essa tela daqui, como ela funciona. Tá? Mas, de repente, eu puxa, mas se esse artigo for um artigo legal, eu posso, então, como é que eu faço para ler? Aqui à direita, dá uma olhada, você tem a URL onde ele está. Tá certo? Tem as informações que ele capturou. E aqui tem um botão chamado ó, DOI. Eu posso clicar e olhar esse mapa, olhar esse artigo. Então, está chegando ele para mim aqui. Vejam bem, pessoal, tudo isso aqui é situação real, tá? A gente está em situação real, a internet está um pouquinho lenta, deixa ele chegar aqui para vocês verem. Ou seja, estou mostrando a vocês a etapa. Está chegando o artigo, então você pode, ele não tinha o resumo, mas de repente você pode dizer, olha, eu gostaria de ler com calma e de repente eu gostaria de aceitá-lo, de repente eu gostaria, por quê? Porque ele diz, ele chega a ser interessante para analisar. Então você vai olhar, vai ler o seu artigo, baixar o artigo se for o caso, e aí você vai tomar uma decisão. Quem tiver dificuldade em inglês, aciona no seu navegador português. Tá? Ele vai fazer, então, a tradução automática para você. Então, quem não quiser ler isso na hora, pode fazer, usar o tradutor do próprio Google para fazer isso. Tá? Então,
pouquinho lento, mas vocês estão vendo aqui, ele está girando, ou seja, ele está em execução, e ele vai trazer para você. Então, você vai trazer, você pode baixar esse artigo, você vai poder ler com calma, e depois vai dizer, poxa, não, de repente, né, o título era tão bom, me levava para um lado que eu gostaria, e de repente eu vou aceitá-lo ou não aceitá-lo. Tá? Mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, que quando eu rejeitei, aqui, vejam bem, aí ele está falando de confiança nisso, que quando se usa, tá certo, os mapas explorando aplicações orientadas por dados. Não vai me interessar em nada esse artigo. Tá certo? Estou lendo, vi que não me interessa, tá? Então não vou, tá, ficar com ele. Tá certo, pessoal? Então, lamento, ou seja, estou fazendo aqui uma situação quase real, mostrando a vocês que o processo não me interessou. Mas aí apresenta resumo, Valdir, que aí... Mas vejam bem, no momento que ele apresentou esse resumo, o que é que aconteceu? A exportação dele são problemas que você vai passar por ele. Então, vamos passar por ele. Na hora que ele não tem o resumo aqui, mas a ferramenta que exportou não mandou o resumo. Mas aí você falou certo, acho que a voz era do Edivaldo. Edivaldo, você tem o resumo, você poderia ler, mas aqui, Edivaldo, era a oportunidade que você tinha, tá certo? Você analisou, né, você abriu, e você viu que tinha resumo, então, aceitava. Tá? Então, você tem essa possibilidade de ver. E observe essa tela. Essa tela vai dar a você as informações desse artigo. Tá? Ele te dá as informações principais. Aí você vai dizer, ele não trouxe aqui, mas ele não trouxe porque, de onde eu exportei, ele não enviou o resumo. Isso vai acontecer. Tá? Aqui eu tenho seleção dos dados, e aqui eu tenho, né, vocês estão vendo por que eu excluí. Tá, que isso aqui é um exemplo, não é, pessoal? Isso aqui é um exemplo para que vocês vão vivenciar isso. Tá? Apenas, nesse momento, eu quero que vocês entendam que eu estou excluindo e já disse por que eu estou excluindo. Embora eu mostrei a vocês que vocês podem abrir a hora que vocês quiserem o artigo. Isso é uma ferramenta extremamente poderosa. Tá? Ou seja, você tem tudo em um local, possibilitando você apenas fazer a sua revisão de literatura. Então, o que aconteceu agora foi ótimo, né? O Edivaldo chamou a atenção. A gente chegou lá e tinha, mas li e não me interessou. Mas, de repente, eu também tenho aqui a qualidade do formulário, que eu vou analisar daqui a pouco com vocês. Eu tenho estudos similares. Em cima desse artigo, dá uma olhada, eu tenho outros artigos. E que aqui tem um percentual de similaridade. Na hora que eu clico, ele bota em ordem. Tá? 62% de similaridade esse artigo aqui tem em relação a isso que eu estou lendo. Ou seja, você não só tem um artigo, mas tem também os artigos, né, próximos ou que tenha alguma coisa a ver, né, dentro dele. Tá? Então, vou voltar para cá. Vocês viram que esse caso aqui eu rejeitei. Se eu rejeitei, eu vou então salvar. Tá certo? Eu rejeitei ele pelo porquê, rejeitei ele por esse critério. Então, salvei. E quero que vocês observem aqui. Aqui eu tenho 3 rejeitados. Então, eu vou agora salvar. Eu, então, agora tenho 4 artigos rejeitados de todos eles que eu tenho que analisar. Tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a observar os formatos que a gente definiu. Então, é importante eu definir os critérios de inclusão e de exclusão? Sim. Vocês entenderam por quê? Porque eu aceitei aquele artigo em função de quê? Eu rejeitei aquele artigo em função de quê? Já que ele veio de uma busca que ela foi realizada. Então, observa, tá certo, os meus critérios, todos aqui, e esses critérios, vocês já viram onde eles foram lançados, eles são lançados no protocolo, critérios, todos eles estão aqui, tá certo? Tanto é que você colocar aqui, fez com que ele aparecesse lá, naquele processo que eu tinha, né, que eu tenho no processo, tá certo, de seleção. Então, essa parte é extremamente importante. Preciso preparar primeiro o meu protocolo de revisão sistemática de literatura, definindo tudo que eu preciso para ele. Eu vou voltar ainda para ele, tá certo? Tá? Que ele vai ser extremamente útil para o que eu quero. Então, veja, eu toquei naquele assunto e vou voltar agora, tá? Alguns assuntos vão ser repassados, voltados vão ser repassados. Um problema que acontece com a gente é a questão do string de busca. Outra coisa, pessoal, esse material eu vou enviar para vocês por e-mail, tá? Então, todo esse material, fiquem tranquilos, que ele vai ser totalmente compartilhado com vocês, tá?
naquele e-mail que vocês se cadastraram e que receberam as informações, eu vou enviar para vocês. Então, uma coisa que dá muito problema é a questão de busca nas bases científicas. Como fazer busca nas bases científicas? Bem, para fazer as buscas nas bases científicas, eu vou precisar, sobremaneira, entender bem esse processo aqui, e como ela vai acontecer. A primeira coisa é o seguinte, tá? Entender esses conectores. Tá? Entender as aspas. Na hora que você usa umas aspas, né, essas aspas, você está dizendo o seguinte, eu estou querendo aquela expressão exata. Então, você está querendo aquilo ali da maneira que está ali. Então, eu já vi trabalhos, assim, alguns amigos mandou para mim, que a pessoa botou uma frase inteira para que ele encontrasse. Poxa, tá? Se você fizer isso, ele vai ter que encontrar exatamente aquela palavra. Se ela for útil, tudo bem. Mas vai limitar você em outros trabalhos que, de repente, tenha outras possibilidades. É como eu tinha dito a vocês. Eu procurei mapas conceituais, mas encontrei muitas coisas em cima de mapeamento conceitual. Procurava ensino superior, quando tinha ensino universitário, certo? Depende da abordagem. Então, você vai ter que ter muito cuidado em relação a essa sua utilização. Aí, entendendo o que é a aspas e qual é o efeito dela, você pode melhorar mais a sua busca. Aí você tem um conector que nós chamamos de I, né? And em inglês. Não tem jeito. Isso aqui é uma coisa chamada álgebra booleana. Tá? Existe um matemático chamado, acho que é George Boole, George. Ele definiu todos os conectores, tá certo, para conjuntos. E a computação trouxe ele porque, ao final, ele só dá uma resposta. É verdade ou é falso? Só interessa isso. É verdade ou é falso? São dois estágios. E o computador é binário. Então, casou exatamente o que o computador precisa. Tá? Então, daí surgiu a lógica dos computadores, tudo em cima disso aí. Ou seja, quando o computador surgiu em cima de energia elétrica, de tem, não tem, então tudo que tinha binário foi incorporado. Uma das coisas foi a álgebra de Boole. E esse conector I dele, ele funciona assim, é um texto e outro texto. Ou seja, tá? Você vai ter que agrupar, tá? Ele vai ter que aparecer as duas coisas. Só vão ser verdades se duas coisas aparecerem. Isso e isso. Tá certo? Então, eu não tenho como ser diferente. Apareceu só uma, não vai funcionar. Só vai ser verdade, tá certo? Se aparecer uma coisa e a outra coisa. Ou seja, se eu disser avaliação, e se eu disser ensino, e nesse texto aparecer avaliação e ensino, ele, certo, atendeu, foi verdade essa busca, então ele atendeu esse requisito. Mas se apareceu só avaliação e não apareceu ensino, essa frase não foi verdadeira, então ele não vem. Para isso, eu tenho que usar o ou. Ó, certo? Uma coisa ou a outra. Então, eu posso dizer avaliação ou ensino. Então, se apareceu só avaliação, verdade. Se apareceu só ensino, verdade. Mas se apareceu os dois, verdade também. Certo? Porque, tá? Para o ou ser verdade, basta que um seja verdade. Já para o i seja verdade, precisa que os dois sejam verdadeiros. Certo? Era como se eu tivesse dois disjuntores assim, para ligar e desligar as lâmpadas, e que na hora que eu precisasse, passando um fio aqui, para a lâmpada ligar, o i, eu teria que ligar os dois disjuntores. Tá? Então a lâmpada ligaria. Se eu ligar só um, a energia não passa, porque o outro está fechado. Né? Então, quando, né, logicamente, porque você tem muitos alunos só jogando i, ou, sem saber nem por que aquilo ali está acontecendo. Tá? Entendam isso. E as duas coisas têm que acontecer. Ou basta uma acontecer, que já é verdadeiro. Então, eu posso dizer ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Tá? E você também tem o não. Muita gente não usa o não. Não funciona, funciona sim. Eu estou querendo isso, 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 mas não quero isso. Tá? Você deixa claro que você não quer que apareça aquilo. Então, nessa busca, a chamada busca booleana, ele então vai verificar todos esses elementos e vai dizer, ó, esse artigo atende, esse artigo não atende, não te atende. Então, ele vai trazer um resultado dessa busca para você. Tá? Então, e também temos aqui o operador, né, a ordem dos operadores, que é a ordem matemática dos operadores. Tá? Primeiro, ele vai fazer o i, depois o ou, depois o não, mas eu posso mudar essa ordem. Tá? Eu posso fechar um parênteses, colocar um parênteses, e para dizer, ó, é isso aqui, depois isso aqui, primeiro ele resolve os parênteses.
Então, vejam bem, um exemplo está aqui embaixo. Como eu vi que era sinônimo, eu vi que eu tinha mapas conceituais, né, e também tenho, né, mapa conceitual ou mapeamento conceitual. Então, eu botei um ou. Para mim, se aparecer essa palavra ou essa palavra, ou aparecer as duas, satisfeito. Ele vai me trazer esse paper. Mas eu também disse, ó, tem que aparecer uma dessas duas e a palavra, não é? Aprendizagem e avaliação. E também ensino superior ou ensino universitário. Vejam agora as palavras dentro desse I e desse OU. Então, eles vão me trazer todos os artigos que apareçam esse ou esse e apareça o ensino, tá certo? O aprendizado, e apareçam também a avaliação. Tá? Aparece o learn, né? E também ou esse aqui. E vejam que eu usei também, ó, os parênteses para dizer as operações. Tá? Porque se eu não botasse o parênteses aqui, esse aqui, junto com esse I, ia ser resolvido primeiro. Porque o I tem prioridade. Então, primeiro ele ia fazer essa palavra daqui e essa daqui. E esse aqui ia ficar totalmente fora. Então, era bom vocês terem cuidado com essa questão de utilização dos parênteses, né, que basicamente é o que a gente faria, logicamente, na utilização dele. Tá? Vou fazer daqui a pouco uma busca para vocês verem como é que funcionaria. E nosso próximo passo, vejam bem, para quem é da área de matemática, e conjuntos. Tá? Eu acho que ficaria melhor o entendimento, talvez, nesse processo aqui, tá? Que é o processo mais lógico de entender. Mas eu resolvi fazer os dois. Certo? O I é uma interseção. O OU, vem tudo, estão vendo? Pode ser desse e pode ser do meio. Então, pode ser o I. Aqui não tem jeito, tem que ser só a interseção. O não, vejam bem, é só uma parte. Tá? Então, eu vou dar um pulo agora dentro desse... fazer uma pesquisa agora no I3E. Acho que ela já está com ele aberto aqui. Eu já deixei aberto para fazer uma busca aqui. Pronto, o I3E está aqui. Tá? Claro, né? Dentro desse próprio trabalho que está aqui, vocês estão vendo o endereço, eu deixei o endereço para vocês. Dentro do nosso próprio protocolo, então, ele está aqui, ó. Então, aqui estão as bases, estão vendo? Aqui estão as bases. Ó. As bases estão citadas, né? Cielo, Scopus, Spring, todos os endereços. Estou fazendo uma busca nesse daqui, I3E. E quero mostrar a vocês meu string de busca. Aqui está meu string de busca. Então, eu vou copiar meu string de busca. Tá? Estou no Word, Ctrl C, e vou dar um pulo lá, tá certo? E aqui eu tenho, ó. Tá? Ó. Vou colocar aqui, tá? No meu string de busca. Ctrl V. Pronto, aqui está o meu string de busca. Pode dar algum erro? Pode dar algum erro. Que erro? Você não usou o I. Você não usou o OU. Se você, por exemplo, tirar uma aspa dessa aqui, ele vai dar problema. Tá? Se eu tirar uma aspinha dessa aqui, ele vai dar problema. Tá? Então, ó, minha string está aqui e vou dar o buscar. Isso dentro da plataforma I3E. Então, lá vou eu. Tá? A internet está um pouco lenta, mas ele está fazendo essas buscas em 5.140.000 e poucos, né, artigos, que essa base, o artigo, livros, parte de livros, que essa base aí tem. Então, ela está trabalhando e trazendo para a gente. Lembrem o seguinte, de refinar as suas perguntas. Por isso que é importante aquele planejamento. Quais são as perguntas que você vai querer? Tá? Aquelas frases, diminua as frases. Muitas vezes você bota uma frase grande, tá? No currículo na educação superior. Poxa, você possa até diminuir. Então, veja, ele encontrou, tá certo? Mostrou 1 de 25, mas ele encontrou 43. Com essa procura, tá vendo? Ou, e, tá vendo? Ele aceitou normalmente. Tá certo? Aí ele disse que livros, encontrou 1, jornais 3, cursos 17 e conferência 22. Aí você vai escolher aqui o que é que você quer trabalhando nele. Então aqui você tem, veja bem pessoal, estou no I3E. Cada unidade dessa
desculpem, cada base dessa, eles têm o formato próprio de exibir relatórios, né, exibir resultados. Não pense que todos serão assim, mas nós vamos encontrar o que nós estamos procurando aqui. Então, primeiro artigo está aqui, tá certo? Olha, encontrou a página mostrando para mim as palavras que ele encontrou, tá vendo? Tá certo? A minha busca, isso é importante que vocês verifiquem isso. Posso ter o PDF aqui, posso olhar o PDF, e aqui ele está mostrando todos os resultados, e aqui ele está dizendo o ano. Eu posso, então, aqui, eu não quero de 2004, eu quero de 2010 para cá. Tá? Tá certo? E aqui ele abriu, aplique. Lembre que eu tinha quantos? 43. Vou aplicar, só para a gente ver. Tá? 43, vamos ver se vai reduzir meu intervalo, para que eu possa, né, deixar ele trabalhar um pouquinho. Repito, a internet está lenta. Reduziu para 39. Tá certo? Está de 2010 até 2019, nenhum problema. E aqui eu tenho várias, tá certo? Vários tipos, né, de elementos também de música, certo? Localização, certo? Daqui apareceram 3 de Hong Kong, 2 dos Emirados, né? Isso. Aparecer dos Estados Unidos, acho que tem que ver qual é o estado. Isso aqui não sei nem onde é, tá certo? E outro em Dubai. Né? Que é onde aconteceram as conferências, né, pessoal? Os publishers, tá? Aqui eu tenho da I3E, aqui eu tenho da Morgan 1. Você pode, então, né, colocar, né, escolher qual deles vocês, é só você marcar. Lembrando que cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter a sua forma. E aqui, são cursos, tal, pode ser não. Vou ter só aqui, nessa parte, né, de conferências. Não vai me interessar curso, não vai me interessar jornal. Isso é uma busca, tá? É só um exemplo, tá, pessoal, que eu estou fazendo. Isso vai depender muito do que você está procurando. Eu estou só criando aqui situações. Fui para 19. Tá? Fui para 19. Não fiquem preocupados se nessa base vocês não encontrarem nada. De repente, é uma base específica para o seu trabalho. Existem as bases de educação, existem as bases de engenharia, existem as bases de computação. Para cada área a gente vai ter outras bases. É só fazer uma pesquisa e você vai encontrar. Agora, vejam bem. Encontrei o que eu queria. Tá? Seleciono todos, para não selecionar um a um. Selecionei todos. E aqui eu tenho um item de exportação. Veja, todos eles trazem um item de exportação. Então, eu vou ter exportação. Tá? Formato SCV, né, que é do Excel. O Excel permite que você coloque textos, vírgula, o ponto e vírgula, e alguns textos. Tá? É quase um módulo textual que o Excel traz. Daí você converte para o que você quiser. Algumas bases fazem isso. Mas a gente não está em busca disso. Nós estamos querendo, essa daqui, BibTeX, né, que é do LaTeX, o LaTeX, que é uma das formas também de trabalhar, e escolham essa, embora ele também aceite a RIS, tá? O Start aceita a RIS. Mas aí você marca, olha, RIS, desculpe, BibTeX, tá? E vou querer a citação e o resumo, certo? Ele perguntou só a citação, resumo. Já marquei, veja, eu estou em exportação, tá certo? Marquei e vou exportar. Quando eu exportar, ele vai me criar um arquivo. Tá? Aí você diz só, poxa, 90% dele, 99%, ele exportaria o arquivo. E esse aqui não fez isso. Poxa, Valdir, tu escolhesse o pior deles. Escolhi o segundo pior deles. Tá? Por que você fez isso? Porque vocês vão passar por isso. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse arquivo, que ele deveria ter aberto para mim. Mas tudo bem, não tem problema. Vou copiar ele todo. Tá? Veja o que eu vou fazer. Vou copiar ele todo. E pronto, Ctrl C. E vou abrir aqui o bloco de notas. Por que o bloco de notas? Por que você vai abrir o bloco de notas? Porque o bloco de notas, ele não tem nenhum caractere certo? Extra, como tem o Word. O Word está digitando, ele está colocando lá o tipo de fonte, você está digitando, ele está botando a cor, ele está botando várias coisas lá dentro. Então, você simplesmente fica tranquilo. Ele não está sendo só o texto. O bloco de notas não é só o texto. Então, veja, coloquei no meu bloco de notas, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou dizer arquivo, salvar. E qual é o segredo que eu vou dizer aqui? Tá certo? O segredo que eu vou dizer aqui é o nome dele, vou botar o ponto .bib, que é do BibTeX. Pronto. Isso está resolvido, resolvidíssimo. Tá?
Ó, salvar. Deixa eu ver. Oficina de curso online. Pronto, vou ficar aqui. Eu vou até colocar ele na minha... área de download, não. Deixar ele na área de trabalho. Pronto. Área de trabalho, salvar. Pronto, top. Eu me lembro que está na área de trabalho. Depois eu vou exportar de lá. Pronto. Essa foi a minha pior situação. Qual é a segunda pior situação? É a Spring. A Spring só tem para o formato SCV, ou seja, daquele do Excel. Aí vocês vão ter que ter um programinha para converter ele para Bibliotex. Então, esse programinha quem tem existe na internet, mas o nosso amigo Luiz, tá certo? O Luiz que faz parte da minha turma, depois eu passo o detalhe para vocês dele. Ele tem um programinha feito em Python que ele converte. Então, é o único problema que ele tem. Então, o maior problema é esse. E o segundo maior problema é esse, encontrar isso textual, que você vai para o bloco de notas e simplesmente salva com a extensão .bib. Encerrou. O resto todo mundo tem para exportar e exporta diretamente sem nenhuma dor de cabeça. Tá? Aí, deixa eu voltar aqui para o meu... certo? Dá uma olhada. Pessoal, tudo bem em relação a esse ponto? Então, estou aqui com eles. Tá? E agora, eu vou entrar na questão da execução, né, da seleção dos meus estudos. Vocês já viram que eu vou ter excluídos, vocês já viram que eu vou ter incluídos, e vocês já viram que eu vou ter duplicados. Essas três, vocês vão passar por ele. Agora, vocês viram, eu tenho um critério de inclusão, eu tenho um critério de exclusão e duplicado não precisa, né, pessoal? Isso é autoexplicativo em relação a esse ponto, tá certo? Então, aqui está, eu estou na fase de execução, e na fase de execução, veja, isso aqui já é uma amostra do que está lá. Eu tenho as bases que eu criei. Eu criei essa base, criei essa base. Vocês lembram que no meu protocolo eu saí adicionando bases, são essas aqui. Tá? Então, vamos mostrar a vocês como é que funciona isso. Lá vou eu para o start novamente. Pronto. Então, aqui eu estou no processo, tá? Aqui é de seleção, vou pular. Tá? Vou dar um clique aqui, planejamento, para vocês verem o que é que ele diz. Planejamento, execução e sumarização. Veja, planejamento, execução e sumarização. Ele já diz a você qual é o seu processo nesse formato de sistematização. Então, veja, o protocolo eu já passei, é isso, vou voltar a ele ainda daqui a pouco, mas estou no processo de execução, estou em execução, vocês viram que o planejamento, nós já fizemos o protocolo, estou na execução, e na execução eu tenho os estudos, Então, minhas bases estão aqui. Como é que apareceu esse 3E aqui? Como é que apareceu esse Spring aqui, esse Scope? Foi aquele que você definiu, aquelas bases do seu protocolo e você saiu adicionando. Tá? Poxa, mas como é que você vai trazer agora, né, aquela pesquisa que você fez? Tá? Aquela pesquisa que eu fiz, eu vou trazer ela para aqui. E 3E. E posso pedir, tá certo? Uma nova revisão aqui, nova pesquisa, ou clico com o botão direito aqui, clico com o botão direito, adiciono a pesquisa, tá certo? E vou, tá certo? Respondendo essas questões aqui. Veja que eu cliquei com o botão direito, que é uma nova pesquisa, ele abre, criar uma seção de pesquisa, e próximo passo, qual é a string? É aquela string, essa string daqui, que você passou a definir aqui, desculpe, que você passou a definir aqui, ele vai trabalhar com ela para o uso interno. Aquele que você fez esse string para o uso, né, nas bases externas. Ele não sabe quais foram os seus. Ele precisa para que ele faça a contabilização aqui. Próximo, observação, se você tiver alguma observação para fazer, fechei. Tá? Ele vai abrir, finish, fechei, dá uma olhada. Ele abriu uma segunda pesquisa. Vejam bem, pessoal. A minha pesquisa já tinha feito. Tá? Estou trazendo só como forma de exercício. Vejam. Ele trouxe, aqui estão as importações. Tá? E eu vou pedir a .bib, né? Bibliotex. Importar, Bibliotex. Porque alguns alunos pensavam que não, já criei e ele já vai trazer. Não. Tá? Essa busca é externa. Então, tem que trazer. Onde é que ela está, pessoal? Deixa eu ver. Eu acho que eu botei na área de trabalho, não é isso? Olha ela aqui, I3E. Pronto, .bib. Tá? Então, vou abrir. Pergunta se checa as duplicatas. Se você quiser, pode pedir para checar. Ele vai trazer uma a uma duplicata e pedir para você decidir qual dos dois. Pronto, ele está trazendo, importou. Acabou de trazer 19 papers. Daquela busca que você fez, daquela busca que eu fiz.
Segunda pesquisa. Tá certo? Certo? Deve ser igual à primeira. Tá? Aqui está a minha segunda pesquisa que acabou de fazer. Então, eu posso trazer quantas buscas eu quiser e posso incorporar quantas eu quiser. Lembrem-se de colocar, dá uma olhada aqui, a string qual é? Tá vendo? Veja que a minha string ela é única.